Iniciar. Introdução à antropologia. Então, se eu metesse um questionário aí, o que é antropologia, vocês iam lá no Google, sei lá onde vocês iam. Aliás, eu sei, ia ser no Google mesmo. Vocês iam responder assim: homem. Logia, estudo. Antropologia, estudo do homem. Ih, meu irmão, ia aparecer lá no Google que desde a Grécia Antiga rolava esse papo, não sei o quê. E tu ia responder tudo errado, doido, que não é nada disso aqui que eu tô que se trata agora. Tá? A antropologia é o seguinte, preste atenção. Ela é uma ciência moderna. E todas as ciências modernas surgiram a partir do século XVII. Antes do século XVII, tudo que rolava era filosofia, era chamado de filosofia, todas as formas. O Aristóteles, quando fazia botânica lá, ele estava filosofando. Mesmo quando ele dividiu as áreas do saber, o Aristóteles foi o primeiro a fazer isso, ele estava fazendo filosofia. Por quê? Porque a ciência, e a palavra ciência também já existia enquanto sinônimo de conhecimento. Você pode falar assim, ciência antiga. Só que a partir do século XVII vai surgir a ciência moderna, que é baseada no método experimental. Esse que é o papo, essa é a palavra-chave da ciência moderna. Ela faz um experimento fundada numa metodologia. Por isso que todo mundo que vai fazer um curso superior, estudar alguma ciência, estuda metodologia, porque toda a ciência é aquele conhecimento fundado no método. Quando fundaram a ciência moderna, acreditavam o seguinte, no caso é Galileu, que está aí a foto dele bonita. Vocês estão vendo a foto do Galileu aí? Isso. E do lado aqui do Galileu, vocês sabem quem é esse brother aí? Ah, tá. Esse aí é o Max Weber. E por que eu coloquei o Galileu e o Max Weber lado a lado? Porque é o seguinte, o Galileu atribui-se a ele ser o fundador do método científico moderno, que é o método experimental. Reza a lenda que ele subiu na Torre de Pisa, aquela que é torta, e jogou dois objetos de peso bem diferentes. Como eu estou olhando para o meu gato aqui do lado, o Eduardo Costa Brava, o meu gato é um gato mesmo, viu? É um animal, tá? Então, como eu estou olhando para o Eduardo Costa Brava aqui, imagine que Galileu subiu na Torre de Pisa e soltou um gato e um elefante lá de cima e botou a galera lá embaixo para ver quem ia cair primeiro. Aristóteles dizia que o corpo mais pesado caía mais rapidamente. Outras pessoas questionavam Aristóteles e diziam que o corpo mais leve ia cair rapidamente. Mas vocês sabem quem foi que caiu primeiro? Quem foi? Caiu primeiro. Jogou um gato e um elefante de cima de um prédio. Quem cai primeiro lá no chão? Né? Os dois vão cair de forma simultânea no chão, abestado. Essa é a lei da queda livre dos corpos. Aliás, por essa lei da queda livre dos corpos, tu já saca. O Galileu dizia que soltasse, numa situação de vácuo, se soltasse uma pena e um elefante, os dois iam cair de forma simultânea. E acreditem, se vocês entrarem no YouTube aí, vocês conseguem ver essa experiência em laboratório. A pena cai. Claro que não soltaram um elefante junto com a pena, né? Botar, tá? Não vão fazer isso com o pobre do elefante que já está devendo, né? Já está quase em extinção o elefante. Ser grande não é uma vantagem muito boa não na evolução, né? Tanto que os grandes animais aí costumam entrar em extinção, a maioria dos gigantes, né? É mais vantagem ser pequenininho e tu come pouco, brother. Então, olha, isso é a lei da queda livre dos corpos. Galileu dizia o seguinte, que o peso não interfere na velocidade da queda. Claro que isso numa situação de vácuo, né? Então ele fez esse experimento e ele vai fazendo ali e descobre que isso acontece em todo lugar, então é uma lei universal, é uma lei científica. E é exatamente isso que é o método científico, uma observação, você faz uma observação, você elabora uma hipótese, né? Galileu talvez lá brincando viu que duas coisas de peso diferente caíram de forma simultânea, fez uma observação, elaborou uma hipótese, né? O peso não interfere na velocidade da queda. Depois fez experimentações diversas e pôde chegar à conclusão de que é uma lei científica. Isso é o exemplo perfeito do método científico. Que, claro que quando você for estudar o método científico, não vai ser esse exemplo que vão te dar, não vão te dar o exemplo das leis de Newton, né? As leis de Newton, né? Ação e reação, força igual a massa vezes aceleração, a inércia, né?
Então são leis da física que elas se encaixam perfeitamente nesse modelo de método científico experimental. Então isso que é a ciência. Surge no século XVII. Esses primeiros cientistas aqui, eles tiveram que enfrentar a fúria dos fanáticos religiosos. É uma coisa que a humanidade não consegue se livrar nunca. São dos fanáticos. Os fanáticos religiosos são mais comuns, né? Mas tem fanático por ideologia, tem cada tipo de fanático. Tem pessoas que só conseguem viver se abraçando de algum fanatismo. Sem isso, elas não têm força para viver. Não se sabe por que algumas pessoas são assim e outras não. São a maioria das pessoas, né, que só conseguem viver abraçado de algum tipo de fanatismo. Deve ser alguma... Alguns acham que é até alguma tendência da própria natureza humana. Mesmo quando a gente não é fanático religioso ou não tem uma fanático em ideologia, o cara é fanático em futebol ou alguma coisa. Então, Galileu quase leva o farelo. Se tu escrever Galileu no Google, vai aparecer um quadro dele sendo interrogado, né, pela Santa Inquisição. Ele teve que voltar atrás e muita coisa para não morrer queimado. Mas depois que ele morre, ele já morre com muita fama, né? 20 anos depois que Galileu morreu, já se ensinava o heliocentrismo em todas as universidades ali já da Europa. Já se ensinava ali o heliocentrismo, né? Que é o Sol no centro do universo. Hoje a gente sabe que o Sol ele está no centro do sistema solar, né? Que nós fazemos parte de uma galáxia que batizaram com o nome de Via Láctea, que gira em torno de um buraco negro. E que na Via Láctea existem várias outras, provavelmente milhões de galáxias. Então, o que a gente sabe hoje, né, do tamanho do universo é algo que Galileu não podia nem cogitar, nem supor. Nós somos quase nada, sabe? Nós somos um grão de areia. Um grão de areia no nosso planeta somos nós no universo, né? Existem quinquilhões de planetas só no universo observável, que é só um pouquinho que a gente conhece do universo, é o universo observável. Para vocês terem uma ideia, só da Via Láctea, provavelmente o ser humano só consegue conhecer 5%. Então, olha só, Galileu inventa a ciência, inventa não, né? Elabora, monta um método científico, aí surgem as ciências naturais. As ciências sociais vai surgir só no século XIX. Aí em sociologia você estudou o quê? Você estudou que surge lá com o positivismo de Augusto Comte, né? Depois veio Karl Marx, depois Emile Durkheim. Mas do ponto de vista epistemológico, o fundador da ciência moderna é Max Weber. Por isso que eu coloquei a foto de Max Weber aqui. Apesar de Durkheim ser um monstro, né? As regras do método sociológico, ele tenta fazer o que Galileu fez com as ciências naturais, né? Um método científico eficaz e universal, ele tenta trazer para as ciências sociais, só que não deu muito certo pela natureza do objeto de estudo. Aí quem conserta, vamos dizer assim, o erro de Durkheim, ou o equívoco, não vou nem colocar erro, né? Quem conserta, coloca as coisas no devido lugar é Max Weber. Então por isso que eu coloco aqui o Max Weber aqui como o fundador do método científico das ciências humanas, né? Então surgem as ciências humanas, aí vai surgir as ciências sociais, as principais ciências sociais. Sociologia, ciência política e a antropologia. Se vocês forem fazer vestibular, professor, pois não? Com certeza, meu parceiro, isso aí já é selado, tá bom? Então, olha, são essas, se você for fazer vestibular para as ciências sociais, se você tiver coragem de fazer nesse contexto que a gente vive, né? que é um contexto difícil para quem vai começar nas ciências sociais. Se você for fazer, você vai ver que o curso de ciências sociais é dividido em antropologia, sociologia e ciência política. Então, a ciência política é mais fácil você conseguir identificar o objeto, né, da ciência política. Só que a sociologia e a antropologia, que as duas têm a sociedade como objeto de estudo. Só que a sociologia ela olha para a sociedade moderna. Presta atenção que as duas surgem no século XIX. Sociologia e antropologia, as ciências sociais, né? Elas surgem no século XIX.
Só que sociologia ela vai olhar para a sociedade que está se construindo, a sociedade urbano-industrial e todos os problemas e novidades e também benefícios que ela está trazendo. A sociologia vai se encantar com isso. É objeto de estudo de Max Weber. Max Weber vai escrever a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo para mostrar como a religião protestante, especialmente a calvinista, ela forma um ser humano que é completamente adaptável ao capitalismo, à racionalidade e ao trabalho disciplinado e árduo do capitalismo. Olha que legal. Marx vai focar já de outro ângulo. Marx vai focar no processo de exploração de uma classe sobre a outra. E de quão diferente é a vida, né? E o papel de cada indivíduo dependendo da classe que ele está. O capitalismo é como se fosse dois mundos para Marx. O mundo da burguesia, que é um mundo firme, né? É só tu imaginar tu rico. E o mundo do proletariado, que é o responsável pelo mundo burguês ser tão bom, só que para o burguês viver tão bem, o proletário precisa ser explorado, viver muito mal. É isso que é o lance do Marx. E Durkheim não. Durkheim, além de querer fazer um método científico, ele também está preocupado com a transformação moral que acontece depois do capitalismo. Os laços que unem as pessoas mudam completamente. Vocês já perceberam que a vida no interiorzinho lá é diferente da vida na capital. Ele estuda os tipos de solidariedade social, solidariedade mecânica, solidariedade orgânica. Por isso que ele estuda o suicídio, né? Porque ele descobre que é mais frequente o suicídio, aumenta muito a taxa e frequência de suicídio após o mundo urbano industrial. Toda a tecnologia que a modernidade traz, ela traz consigo o aumento da frequência da taxa de suicídio. Enquanto antes da modernidade, que o pessoal vivia ali sem eletricidade, sem isso, sem aquilo, a frequência de suicídio era menor. Então, a sociologia vai estudar isso. E a antropologia? A antropologia vai virar seu olhar para aquelas sociedades que não estão na vibe do capitalismo, entendeu? É aquela galera, são os índios, são os africanos. Começa assim. São os selvagens, os povos primitivos. A antropologia vai olhar para aí. Pô, o capitalismo tá aqui. Tá com caralho o capitalismo. Mas tem uma galera ali, mano, que parece que parou no tempo. Ou parece que são museus vivos, né? Como acreditavam os primeiros antropólogos. E esses primeiros antropólogos vão estudar justamente isso. Só depois que surge a antropologia é que o ser humano vai se dar conta do que é realmente o ser humano. Até o iluminismo, os conceitos de ser humano, de humanidade, eram aqueles conceitos universais, né? O ser humano, só pegar a Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, não sei o quê. É aquele homem assim, é como se todos os homens fossem realmente iguais no mundo inteiro. Aí a antropologia vai chegar e vai estudar grupos, e nós vamos estudar aqui. Eu vou dar aula para vocês de vários grupos aí que vocês vão ficar chocados com os costumes e hábitos. Eu tenho uma aula, brother, vocês merecem essa aula. Eu tenho uma aula sobre um livro do Malinowski chamado A Vida Sexual dos Selvagens, onde o Malinowski mostra a diferença na sexualidade dos selvagens, dos aborígenes australianos, o comportamento sexual deles e o comportamento ocidental. Depois vai vir uma antropóloga chamada Margaret Mead, também vai... Esses livros, inclusive, foram censurados na época, né? Isso foi há 100 anos atrás, então foram censurados. Então vocês vão ver, a antropologia, ela vai, olhando a diferença, ela vai descobrir o que é mesmo ser humano de verdade. Porque nós somos, todos são seres humanos, mas por que eles se comportam de forma tão diferente? Porque a gente tem hábitos, costumes, crenças tão diferentes, tão distintas. É essa que é a onda da antropologia. Quando a antropologia surge, ela vai trazer o conceito de cultura para as ciências humanas e nunca mais as ciências humanas vai ser a mesma, né? O conceito antropológico de cultura, ele interfere em todas as ciências humanas, interferiu, ouso dizer, em todo o conhecimento ocidental. Vai interferir na teologia, vai interferir até nas ciências naturais.
vai interferir em tudo, em toda a ciência, o conceito de cultura. Também o conceito de cultura, ele vai interferir até na política, né? Ele vai ser até manipulado para certos interesses políticos, tanto da esquerda quanto da direita. Ninguém é santo na política. Primeira coisa que eu gostaria que vocês soubessem. Ninguém é santo na política e ninguém está totalmente certo quando se fala em política. Ninguém. Por quê? Porque a política envolve sempre interesses particulares. Quando eu me posiciono politicamente, eu sou um professor, sou funcionário público. Isso, claro que eu tenho interesses. Tem governo que é melhor para mim, tem governo que não é melhor para mim, para minha classe, no caso, né, para minha categoria. Além de interesse, eu tenho valores. Eu posso ser evangélico ou eu posso ser macumbeiro. E isso vai interferir também. Só que geralmente quando a gente vai falar sobre política, a gente simula, a gente esconde esses nossos interesses pessoais e valores. A gente tenta mostrar assim que é uma verdade independente dos nossos interesses e dos nossos valores. Então você sacou o que é antropologia, né? Quando a sociologia vai meter a cara para o mundo moderno, para a sociedade de classe e tal, a antropologia vai para o outro lado. E quando ela surge, mano, no século XIX, tinha um autor que estava muito em alta no século XIX, e para te falar a verdade, ele nunca saiu do top de maiores influenciadores do mundo, ganhando inclusive do Felipe Neto, né? Quem é esse cara? Charles Darwin, né? Charles Darwin, com a teoria da evolução, descobriu que um mecanismo de seleção natural e adaptação é responsável, e mutação, não esqueçam disso, né? Olha só, olha essa tríade, mutação, as mutações são totalmente aleatórias e arbitrárias, não tem lógica a mutação. Mutação, adaptação e seleção natural. É assim que funciona, por isso que alguns animais entram em extinção e outros não. Imagine comigo lá no Polo Norte. O Polo Norte vocês estão vendo televisão, então na internet. O Polo Norte é frio e tem neve. E lá era o habitat dos ursos polares. Aliás, só urso a princípio. O urso, aquele urso marrom. E aquele urso marrom é o seguinte, ele está aqui na neve, ele vê uma presa, vai em cima e crau. Só que por alguma mutação, alguma coisa assim que não se sabe direito, um urso nasce branco, vamos supor que ele é albino. Não se sabe o que diacho foi, uma mutação provavelmente, ele nasceu branco. Esse urso que nasce branco, ele vai ter uma vantagem em relação ao urso marrom. Qual é a vantagem? É que a presa não vai ver ele, pô. Então ele tá andando aqui, ele é branco, olha, não é muito ser largurento o caboclo pegar uma mutação dessa, ou sei lá que diabo que aconteceu para ele nascer albino. Aí já que ele come mais, ele vai ser mais forte, ele tem mais chance de passar sua descendência para frente. Enquanto o marrom vai ter mais dificuldade. Como ele vai passar mais essa descendência, vai comer mais, vai ser mais forte, ele vai ter mais filhos. Isso, passando milhões ou trocentos anos, vai fazer com que hoje não tenha urso marrom mais lá. Só que não foi o urso marrom que virou branco, entendeu? Não é assim a evolução. Tá? Os marrons perderam no processo de adaptação e seleção natural por conta de uma mutação completamente aleatória que transformou aquele bicho num bicho branco. Olha só, então, os lobos, não sei se vocês sabem, mas os lobos eles são violentos, né? Eles não são amigos, não dá para te criar um lobo na tua casa. Só que por algum processo de mutação, alguns ficaram dóceis e fofinhos. E como eles ficaram dóceis e fofinhos, eles se aproximaram do ser humano e o ser humano começou a cuidar deles. Não existe vantagem evolutiva maior do que você ser amigo do ser humano. A pior desgraça que tem para um animal é... Já pensou tu reencarnar sendo um porco? Uma vaca? Tu tá lascado. Agora um gato, um cachorro, é uma vantagem imensa você ser amigo do ser humano. Mas muita vantagem mesmo. Então é isso que aconteceu. Os lobos que são mais fortes, mais violentos, estão quase entrando em extinção. E os cachorros que são pequenos, tem umas raça fuleira, pequechita, frágil,
mas eles são criados dentro de casa, animal doméstico. Olha a vantagem que eles tiveram, isso é uma vantagem evolutiva muito grande. Então é assim que funciona a evolução. A teoria da evolução não é que o macaco virou homem, não tem nada a ver. Significa que tivemos uma raiz comum lá no passado, os primatas e tal. Existiram vários tipos de hominídeos, e pelo mesmo processo de seleção natural que eu expliquei do urso, os outros tipos de hominídeos entraram em extinção e nós, o Homo sapiens sapiens, que foi o nome mais equivocado que a gente poderia dar para nós mesmos, foi esse nome, que é o homem sábio sábio. Desde quando a gente é sábio, doido? Rapaz, o ser humano é muito prego mesmo, né? É doido, a gente briga por futebol, doido, a gente vota no Bolsonaro. Ser humano é doido. Imagine agora o Talibã voltou lá pro poder, meu irmão. Aí o bicho vai pegar, vai ser. Agora é o pior lugar do mundo para te ir. Aliás, ninguém vai mais para ali, né, doido? O pessoal só quer pegar o beco agora de lá. Então é esse que é o esquema. Aí Darwin, porra, Darwin bomba com a teoria da evolução. Ele bomba por quê? Principalmente pela polêmica. Tu sabe que é a polêmica que levanta, né, a popularidade de alguém. Charles Darwin, quando chega com a teoria da evolução, foi visto como uma afronta, e é visto até hoje, eu acho que é de forma equivocada essa visão, é visto como uma afronta ao criacionismo. E justamente por causa dessa treta, essa treta que deu mais fama ainda a Charles Darwin. Assim como a treta que deu fama a Galileu, foi também com a igreja. Assim como vários youtubers hoje, eles vivem, têm sua fama só por fazer treta. É o caso daquele negão que vive só de treta, como é o nome dele? Ryan. Ryan dos Santos, né? Ele é um youtuber muito famoso. É aqueles picareta clássico, né? Que fala que vai te ensinar a ficar milionário vendendo uns cursos para ti na internet, né? Aquela picaretagem de quinta categoria, né? Só que aí ele se mete um monte de confusão propositalmente. Quanto mais confusão ele se mete, mais engajamento ele tem. Agora, claro que ele não vai fazer confusão contigo que não é famoso, né? Ele mete confusão mesmo valendo com gente famosa, que é a confusão que faz ele descobriu, né? Que coloca ele lá em cima nos algoritmos, aí o vídeo dele fica aparecendo para todo mundo. E vocês sabem que monetizando o vídeo ganha por acesso também, né? Sem contar que ele vende uns cursos lá. Então até isso o pessoal inventa, né, meu parceiro? Então por isso que bem aqui, olha, nesse slide tá ciências naturais, ciências sociais, o positivismo, que é a empolgação com a ciência, e a primeira antropologia que vai existir é a antropologia evolucionista, que é baseada na teoria da evolução de Charles Darwin. Essa antropologia evolucionista ela vai ser substituída depois pela antropologia cultural, que vai colocar para escanteio essa ideia de sociedades mais evoluídas do que outras. Que, por exemplo, aqui, olha, a antropologia, olha o que está escrito aí. No começo era o predomínio do paradigma evolucionista, pressupunha a existência de uma história universal e linear rumo ao progresso. Porém, os diferentes grupos humanos se encontravam em fases desiguais de desenvolvimento. Então, o que era ser civilizado? Existia um civilizado. Na verdade, na cabeça desses bichos tinha a selvageria, a barbárie e a civilização. Né? O Morgan, um antropólogo desses aí, que escreveu, cara, bem uns 15 livros só sobre folclore e mitos de sociedades primitivas. E ele dizia exatamente isso, que as sociedades evoluem da selvageria para a barbárie até a civilização. O que é que eles chamavam de civilizado? Civilizado é ter uma escrita alfabética, ter ciência, uma organização política estatal e uma economia de mercado. Então, para eles, quem não tinha essas características aqui, como os índios daqui, da América, por exemplo, como as tribos africanas e da Oceania, como os caras que viviam no Polo Norte, que eu esqueci o nome deles, que faziam aquelas casinhas lá, de gelo, só o filé, as casinhas deles, esquimós. Toda essa galera era considerado não civilizado. Dependendo do teu comportamento, eles classificavam como selvagem ou como bárbaros. Os evolucionistas olhavam para os africanos ameríndios. Tu sabe o que é ameríndio, né? São os índios das Américas. E os indianos, e viam neles o passado da humanidade. E eu coloquei aqui do lado um filme, olha, tem que ver a censura desse filme aqui. Eu acho que é 18 anos ou 16. Se vocês tiverem
menos de 18, então não vão assistir. Esse filme aqui, vocês estão vendo aí, ó, The Sleeping Dictionary. Significa dicionário de cama. O que é isso? No século XIX, houve um processo histórico chamado neocolonialismo. Não teve o processo de colonização que vocês estudam quando colonizaram o Brasil? No século XV, XVI? No século XVII, esses presepeiros, esses europeus, eles colonizaram a África e a Ásia, na cara de pau. Aí o que que rola? E tu sabe o que é colonizar, né? Colonizar é invadir, doido, e dizer que uma coisa que não é tua é teu. Vocês nunca perceberam isso, não, estudando história? Os portugueses chegaram no Brasil e falaram, essa terra é minha, a terra não era deles, doido. A terra não era deles, a terra era dos índios. Era de quem morava aqui. A colonização é uma das coisas mais absurdas que existiu na história da humanidade. Já pensou alguém chegar aí na tua casa e falar, essa casa não é mais tua? Essa casa é minha, entendeu? Eu tenho que pagar imposto para mim ou trabalhar para mim? Por isso que esses portugueses, que esses europeus fizeram quando chegaram aqui. Entendeu? Era para ter metido, era flechada neles. Só que os índios eram tão inocentes ou bestas, sei lá. Ou foram enganados, não dá pra gente saber o que aconteceu. E acabaram deixando os caras para ter expulsado da base de flechada. Vaza daqui, meu irmão. Pega o beco. Mas acabou que foram. Hoje em dia tem meia dúzia só de tribos indígenas por aí, né? Então, esse aqui, o dicionário de cama, é da época da colonização. Os britânicos estão colonizando ali um lugar ali da Ásia. E quando eles mandavam um oficial, um militar, um comandante ali da missão, esse comandante ele tinha que aprender o idioma local. E para isso, criou-se a seguinte estratégia. Eles pegavam uma nativa e deixava morando com esse cara, que ela ia fazer serviços domésticos e também servia de amante dele, porque acreditava-se que na intimidade, no relacionamento íntimo entre eles, seria mais fácil aprender o idioma. E esse filme é uma maravilha, esse filme, cara. Pô, para começar, é a Jessica Alba, que é a mulher mais bonita que já passou na face da Terra. É só você ver o filme. Esse filme é de 20 anos atrás, mais ou menos, comecinho dos anos 2000, 18 anos. E a Jessica Alba é lindíssima, ela é a mulher invisível do Quarteto Fantástico, né? E ela faz um par romântico aqui também com galã. E o filme mostra muito bem, né, esse preconceito, que era um racismo científico que existia na época, né? Fora a imoralidade da exploração ali dos nativos, o desrespeito e a violência com que eles eram tratados em nome de certos interesses econômicos. Imagina o que o índio pensava de um europeu. Um índio chegava aqui obcecado por uma pedra amarela, que era o ouro. O índio devia pensar, esse pessoal é doido, né, meu irmão? O que eles querem fazer com essa pedra? Não dá para comer, não dá para curtir, não dá para nada. Ô povo doido. E esse filme mostra muito bem como se deu esse processo bem aqui, essa teoria evolucionista. Se a gente estivesse num curso normal, provavelmente eu passaria esse filme para vocês, tá bom? Tem umas versões editadas, porque ele tem umas 2 ou 3 cenas de sexo que tem que editar quando passa, né? Tem que cortar, mas já encontrei versões editadas. Viu? Então, acho que só até aqui por hoje, tá? Porque se eu vou começar aqui com o Taylor, vai demorar mais e já deu meia hora. Eu não quero aulas muito grandes, senão depois vocês não vão ver de novo quando eu botar lá no YouTube. Então, olha, por enquanto a gente vai só até aqui. O que é para você saber aqui? É para você saber o que são as ciências, a diferença das ciências naturais para as ciências sociais, a diferença da sociologia para a antropologia. Depois, você tem que saber o que é a antropologia evolucionista. É até aqui. Só até aqui que é para você aprender. Dever de casa, você vai assistir esse filme. Ele tem no YouTube mesmo, só você escrever dicionário de cama, legendado ou dublado, você pode assistir. E depois você vai ver que você vai entender essa aula todinha aqui, vendo esse filme aqui, tá bom? E no nosso próximo encontro a gente vai continuar daqui. Eu vou começar com os primeiros teóricos da antropologia evolucionistas, que é o Taylor, o Fraser
e vamos chegar no Malinowski, que é o começo da antropologia cultural, e depois no Franz Boas, que é realmente o cara que cria o conceito moderno de cultura, o conceito que a gente usa hoje na antropologia. E vocês vão ver como esse curso é firme, como esses autores são porrada, tá bom? Então, meus queridos alunos, alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, participar, falar alguma coisa? Era sobre o. Eu vou botar lá no grupo de novo. Eram umas questões. Dá sim. Então, foram questões, vou jogar lá no grupo de novo, tá bom? Depois eu vou fazer um sobre isso aqui que tá rolando, mas por enquanto é só esse aí, tá bom? Abra... Mais alguém quer falar alguma coisa, quer participar, quer. Então tá, já que vocês insistem. Então vocês podem aproveitar esse resto de tempo, assistir o filme que eu sugeri e 7 horas não percam. Remo e Confiança, mais um show do Clube do Remo, o único clube que dá orgulho para a região norte do estado do Pará. Um abraço a todos. Tchau.